Olá, meus queridos, estamos de volta. Vamos falar hoje um pouquinho sobre os espanhóis na América. Então, o nascimento do Novo Mundo. Quando a gente fala em nascimento do Novo Mundo, é porque quando Cristóvão Colombo chega na região da América, no dia 12 de outubro de 1492, aquele era considerado o Novo Mundo, porque era um mundo desconhecido para os europeus. Então, esse momento da chegada do Novo Mundo, um território cheio de informações e cheio de elementos culturais desconhecidos por eles. Então, eles tinham conhecimento sobre parte da Ásia, parte da África, mas aquele território em questão que eles chegaram, eles não tinham conhecimento sobre aquela região, por isso chama-se o Novo Mundo. Foi chamado por muito tempo, né, o Novo Mundo. Então, inicialmente, quando acontece a gente usa o termo em que Cristóvão Colombo ele encontra, levando para a gente considerar toda a forma de organização social que os povos nativos já tinham. Então, a gente estudou no 6º ano os povos da América pré-colombiana, estudamos os povos maias, estudamos os astecas e os incas, os povos indígenas também da região do Brasil. Então, a gente entende que, muito embora os europeus eles não conhecessem a região da América, mas tinha uma produção cultural, uma organização social muito forte, muito consolidada. Então, a gente vai entender o momento em que acontece esse encontramento, em que se encontra esses novos povos no sentido de um conhecimento novo. Eles vão criar uma ideia nova sobre as pessoas que habitavam a região, porque existia uma ideia, suposições como seriam as pessoas que habitavam aquela região. Mas quando se chega, acontece aí a constatação de como seriam essas pessoas. Então, quando eles chegam, eles observam a grande diversidade que existe, né? Não são pessoas, são formas de vivências diferentes. Quando a gente estudou os povos maias, os astecas, os incas e os povos nativos brasileiros, a gente entende que são formas e organizações sociais diferentes. Poderia existir pontos em comum, sim, mas cada povo tem a sua peculiaridade, tem as suas características que os diferem, né? Então, inicialmente, essas expedições, elas são, após esse momento inicial aí, são feitas expedições qual a intencionalidade, qual a intenção dessas expedições. Essas expedições, elas são feitas justamente para buscar entender o que tem com aqueles povos, naquela região, que pudesse dar lucro. Lembrando que nós estávamos nesse período também da ideia do fortalecimento do poder econômico das nações europeias, a ideia do metalismo, a ideia do encontrar matéria-prima que pudesse ser vendida com alto valor comercial na Europa. Então, os metais preciosos eram o foco principal. Lembrando também que, por exemplo, aqui na história do Brasil, quando a gente vai estudar mais na frente, então não se encontra ouro assim que se chega. Os portugueses não encontram ouro no momento inicial. Então, o ouro é encontrado posteriormente, diferentemente do que acontece com os europeus, os espanhóis, quando se chega no Império Azteca, quando se chega no Império Inca, por exemplo. Então, eles encontram o ouro nesse momento inicial. Eles observam que esses povos eles têm contato com o ouro. Então, vai estimular as expedições para se buscar novas matéria-prima, mas para intensificar esse processo de domínio dos povos encontrados. Então, as consequências dessas explorações, elas são muito sérias e muito fortes, de forte impacto para os povos
que habitavam, né, nessas regiões. Porque quando a gente lembra os espanhóis, obviamente, os europeus, os portugueses também, eles tinham uma superioridade bélica. As armas que eles usavam para dominar e para atender os seus interesses de controle para com os nativos era bem mais eficaz do que as armas usadas pelos nativos. E isso também lembrando que a grande quantidade de nativos que morreram com contato com os vírus. O vírus que os europeus traziam, porque os nativos eles não tinham imunidade para combater o vírus. Então, gripes levaram à morte de muitos nativos. Então, é interessante que a gente entenda que houve essa grande quantidade de mortes, como também a desestruturação cultural dos nativos, a forma com que eles viviam. Então, os europeus, eles analisavam a vida e a organização dos nativos e eles chamavam aquilo de selvagens. Chamavam os nativos de selvagem porque, com a intenção de inferiorizar os nativos, a forma cultural dos nativos, porque para eles, civilizado seria aqueles que apresentassem as mesmas condições culturais dos povos europeus. Então, a religião europeia, o modo de viver europeu, o modo de se portar, o modo de se vestir europeu. Então, se não tivesse de acordo com essas características estabelecidas pelos padrões europeus, esses povos eles não eram considerados civilizados. Então, esse processo aí foi introduzido, foi imposto aos povos conquistados, como a gente vai ver logo mais com o conteúdo, tá bom? Então, vamos adiantando. Vamos iniciar lembrando do Império Azteca. O Império Azteca, onde hoje é localizado o México, né? Então, o Império Azteca foi enfraquecido pela chegada de Hernán Cortés em 1519 e a tomada definitiva em 1521, quando eles dominam. Então, Hernán Cortés chega no Império Azteca e de imediato não é feita uma resistência, porque nós sabemos que, lembramos lá do nosso das nossas aulas do sexto ano, o imperador azteca ele é levado a uma estranheza, ele tem uma estranheza, ele sente uma estranheza quando ele encontra Hernán Cortés, porque a fisionomia do Hernán Cortés, os cabelos louros, daquele que vem um cavalo, e ele não sabe, eles não tinham conhecimento do que era um cavalo, então corpo de homem, e aliás o rosto, o tronco de homem e o resto o cavalo, eram informações novas para o povo asteca, assim também como eles vão sentir a estranheza, no sentido da valorização da pedra amarela, do ouro, né? Então, por que esse povo acha tão bonita essa pedra amarela, ele não acha tão bonito as plumas? Porque lembrando que o povo asteca admirava bastante as plumas, a beleza das plumas. Então, eles haviam incompreensão nesse sentido, porque o que era uma importância dada dos astecas era importância diferente dada pelos europeus. Então, esse estranhamento ele é feito dos dois lados, né? Então, o Hernán Cortés, quando ele chega, ele vai fazer o quê? Ele vai entender como funciona esse Império Azteca, ele vai estudar esse Império Azteca, ele vai analisar para desenvolver estratégias de domínio. Então, inicialmente ele vai entender essa cultura, ele vai contar com o apoio de indígena para falar sobre a cultura, também para falar a língua que ele não conhecia. Então ele vai contar com esse auxílio aí. E nesse momento ele analisa e muitas coisas vai ser surpreendentes para Hernán Cortés. O Hernán Cortés, quando ele observa o mercado asteca, onde é feito também asteca, que tinha
a sua base econômica a agricultura, mas também o comércio, ele entende que aquele comércio era de um grande fluxo urbano comercial. Então, ele retrata isso até nas suas cartas para o rei espanhol, falando de como chamava atenção, como era intenso, como era forte as transações comerciais de vários produtos, que era muito grande a exposição de produtos a ser comercializado. Então, o comerciante tinha também para o imperador azteca importância, porque o comerciante, lembrando lá também do sexto ano, que eu expliquei para vocês, ele era como se fosse também um espião, porque ele passava comercializando e ele dava informações de algumas aldeias, alguns grupos, para o imperador poder se organizar, preparar estratégias de defesa, como também estratégias de ataque. Então, o Hernán Cortés ele contou com apoio de nativos, ele estudou a estrutura do Império Azteca para poder ele fazer esse ataque. Então, inicialmente, deixa eu só passar aqui. Inicialmente, ele analisa, depois ele efetiva a prisão de Montezuma II. Qual o objetivo da prisão de Montezuma II? Fazer com que acontecesse um desmantelamento do império. Não tendo alguém para comandar, ele acreditava que ia desmantelar o império, mas não é o que acontece. Eles se mantêm resistentes, eles logo organizam um substituto para Montezuma e eles, de acordo com a liderança, eles continuam organizados para combater os espanhóis. E aí, como o Hernán Cortés observa que não tem muito efeito a prisão e depois a morte de Montezuma, eles vão controlar os limites, as fronteiras, para controlar a entrada de alimento, né? Dificultar a entrada de alimentos. E juntamente com isso, vai enfraquecendo a entrada de alimentos, como também a epidemia de varíola que mata muitos nativos. Então, a junção de tudo isso, a morte do imperador, o controle dos alimentos, a epidemia, tudo isso faz com que o Hernán Cortés efetive aí o seu domínio sobre o Império Azteca. Então, quando até o momento dele conseguir dominar, ele impor o seu poder à capital de Tenochtitlan, ele vai dominando as cidades, outras cidades, e ele vai fazendo o quê? A imposição de impostos. Ele toma os impostos dessa cidade e ele também impõe a religião católica como religião, a religião oficial. Por quê? Porque a gente vai lembrar que, de acordo com o que nós estudamos, os astecas eles eram politeístas. Eles acreditavam na crença dos vários deuses. Então a gente entende isso aí, né? Então a resistência cultural acontece, muitos povos eles vão negar a imposição religiosa, eles vão querer continuar praticando a sua cultura de culto aos vários deuses, né? Mas a gente vai observar, a gente precisa entender que houve uma resistência forte, mesmo com a superioridade bélica dos espanhóis. Eles lutaram para que a sua cultura fosse preservada, né? Então, os motivos de derrota, os aliados, o que foi que fez com que os espanhóis, conseguissem derrotar os nativos? Os aliados, alguns povos ajudaram, alguns dos próprios nativos ajudaram Hernán Cortés, porque Hernán Cortés não entendia a organização social, ele não entendia da cultura, ele não entendia da língua. Então, alguns deles que fizeram aí essa ponte, ajudaram para que isso pudesse acontecer. A superioridade bélica, né, as armas que os espanhóis, que os europeus, no caso geral das colonizações europeias, tinha mais poderosa que
a dos nativos e as doenças contagiosas. Os nativos, só para a gente lembrar, eles não tinham resistência, eles não tinham resistência às gripes, aos vírus que os europeus traziam, então que fazia com que muitos nativos acabassem morrendo, enfraquecendo os grupos de nativos na luta contra o domínio europeu. Meus queridos, a gente encerra a nossa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente continua na próxima semana com o tema, tá certo? E espero que ajude na resolução das atividades. Fiquem bem, estejam bem e até logo mais.